Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Saudações pessoal, e hoje aqui na garagem nós temos uma pauta que está há algum tempo, um veículo que está há algum tempo na nossa pauta, que é Chevrolet Blazer. E nós escolhemos um exemplar bastante especial, Chevrolet Blazer Executive, sem dúvida que uma versão que marcou época, a versão topo de linha, ainda dessa primeira fase, antes do facelift, chamado de Pitbull, né? Eu particularmente não acho tão legal aquelas lá, claro que faz parte da história da S10 aqui no Brasil, mas para mim esse desenho original da dianteira é o definitivo, seja para S10, seja para Blazer, né, a sua versão. A história da Blazer nos Estados Unidos, o termo Blazer surgiu lá no final da década de 60, a Blazer compacta, que é essa aqui, surgiu no começo dos anos 80 e foi evoluindo. E em meados da década de 90, como chegaram as picapes médias aqui no Brasil, a Chevrolet resolveu introduzir no nosso mercado essa opção. Vocês lembram que depois veio uma opção que era a Grand Blazer, que era baseada, tendo como base, né, a Silverado. Estou em busca de uma delas, se tiver uma aí desse jeito, assim, originalzinha, manda mensagem. E depois a Trail Blazer, que é o modelo aí atual, né, o SUV derivado de picape, que a Chevrolet vende no nosso mercado. Mas a Blazer ela foi um divisor de águas para a Chevrolet por conta disso, porque lá atrás, quando a gente fala até em termos de história da Chevrolet, história das peruas, teve Chevrolet Brasil, teve Veraneio depois, que é um carro, aliás, que a gente tem que gravar matéria também, gosto muito de Veraneio, até chegada da Blazer, que já é um SUV dentro de um padrão moderno para a época, já é um SUV que traz itens de conforto muito desejados pelos clientes que podiam pagar caro. Na época ela custava o equivalente a R$30 mil a mais do que a versão DLX, que já era bastante completa. Olha só que interessante. Várias cores disponíveis, a azul marinho era a minha preferida, mas tinha o verde musgo também que era lindo, e a preta, né, a combinação de preta, talvez pela Cherokee dos anos 90, eu lembro daquela Cherokee 93, aliás estou em busca de uma delas também, quase gravei com uma. Aquelas Cherokee são sensacionais, eram sensacionais com a combinação do dourado. A Chevrolet quis fazer algo parecido, então característica principal, essa frente, que é a minha preferida da S10, já comentei com vocês, né? Eu acho que essa é a frente mais bem acertada, na minha opinião, claro. E a Chevrolet fez algumas diferenciações estéticas, justamente para ela ficar com uma personalidade diferente, uma personalidade própria em relação à versão DLX, né? Essa é uma DLX Executive, né? Um passo a mais na escada. Detalhe aqui, entre as mudanças, ó, detalhe dourado nas rodas, detalhes sutis, mas que na época você viu uma delas, era muito legal. E o detalhe dessa faixinha aqui, são duas faixas finas, né?
na lateral que marcam aí essa versão. Olha só, e aqui o Executive, né, em destaque. Sabe que tinha gente até que mandava colocar essas faixas na DLX. Cara, eu nunca vi sentido nisso particularmente, mas enfim, isso é uma coisa que sempre ocorreu. Escape na direita, como tem que ser. Detalhe aqui Chevrolet. 4.3 V6, o famoso Vortec. Na segunda fase dela nós tivemos o Vortec com mais potência, com 195 cavalos, mas essa aqui é o tradicional 180. Para quem gosta de porta-malas e dar uma olhada no espaço interno, um belo porta-malas. Lembrando, aliás, né, que a Blazer também foi viatura, né, não na versão Executive, claro, mas né, ela marcou época por conta disso. E aqui começa um luxo e o conforto que era bastante desejado pelos clientes da Chevrolet na época. Olha só, espaço interno muito bom, época pré ainda, como a gente sempre mostra nas nossas matérias, ventilação na traseira, pelo menos os carros aqui no Brasil, é bem curioso. Detalhe aqui desse console no teto, porta-óculos e tal, era um negócio charmoso, né, na época. E por fim, detalhe dos bancos em couro, realmente aquele toque de requinte, né? Começando por aqui, mais alguns detalhes legais. Esses acabamentos diferenciavam e davam um toque a mais para o carro, né? Ó, bancos elétricos, outra coisa diferente, né? Principalmente do nosso padrão dos anos 90. E o Executive, aqui bordado nos bancos também, e além do construir cabeça vazado, que é uma coisa que eu acho muito charmosa também. Por fim, detalhes aqui do painel, né? O painel logicamente é o mesmo painel, né, da Blazer. Detalhe para o toca-fitas da Chevrolet, esse painel bem concentrado, né? Uma coisa que eu gosto dessas S10 e derivados da época, é que o painel ele é bem concentrado, né? O painel ele é bem concentrado na frente do motorista. E uma coisa que tem aqui, vale ressaltar, é que o painel é completo. Aliás, coisa que a gente encontra hoje em dia na S10 e na Trailblazer. Ó, pressão de óleo, voltímetro, são informações importantes, né? Por fim, aqui dentro, câmbio automático, que não era a febre que é hoje, mas que era um grande diferencial, né, para quem queria rodar ouvindo o V6 silenciosamente com muito conforto. Detalhe aqui, o acabamento em madeira também, o console porta-copo, enfim, muito bacana. Agora vamos andar para contar a história e falar das minhas impressões gerais sobre ela. Muito bem, pessoal, chegou a hora de dar nosso tradicional passeio, né? E eu dei uma voltinha agora de pouco para me ambientar com o carro. Ainda não tinha dado nessas Blazer, né? Realmente elas são muito cômodas, né? Muito confortáveis. Solta aqui o freio. E elas são interessantes porque elas marcam um momento, né? E o fim, na verdade, de uma era, que é justamente o fim dos motores V6 nesses veículos, né? Se bem que, na verdade, a gente teve ainda Trailblazer V6, sempre que a gente pegou era um V6 com 277 cavalos, era um V6 excepcional que a Chevrolet usou durante pouco tempo na Trailblazer. A gente chegou a pegar uma para testar, eu lembro até que eu comentei que eu poderia ter uma opção de S10 com esse V6, né? Muito legal, muito suave o funcionamento, realmente gostei muito, mas não teve, né? Como acontece muito nesses GMs, na hora da gravação acende a luz da injeção, mas enfim, já aconteceu isso com algum outro carro que eu gravei e o proprietário falou a mesma coisa. E de modo geral, a primeira impressão que eu tenho dessas Blazer
é o conforto, né? Elas são bastante cômodas. Gostei, eu achei bem cômoda. E também achei bem acertada quando a ideia é dar uma aceleradinha. Ela realmente se comporta muito bem, dinamicamente falando. Gostei. É muito legal essa oportunidade de guiar, né, guiando carros e tal, porque você acaba tendo essa oportunidade de conhecer coisas novas, coisas diferentes, né? É engraçado porque eu tô gravando aqui em Sorocaba, em São José dos Campos, pela segunda vez, e a gente vai descobrindo os caminhos aí para fazer impressões ao volante. É engraçado isso. Mas eu gosto aqui, achei a cidade muito bacana, eu gostei, eu moraria aqui tranquilamente. E uma coisa legal, então, falando da Blazer, então a primeira coisa que eu gostei é o conforto, comodidade, realmente bem acertada para andar. A suspensão, mesmo sendo aí um SUV, né, derivado de picape, tem aqueles acertos próprios de suspensão, mas eu gostei, eu achei legal. O asfalto aqui não é lisinho, mas ela até que filtra bem as imperfeições, tem um barulhinho ou outro que sempre fica de fundo, mas curti. Então a primeira coisa, o conforto. E a Blazer chegou no Brasil, eu falei lá no início, foi um divisor de águas para a Chevrolet. Foi aquele veículo que surgiu numa hora onde a Chevrolet já tinha uma tradição, né? Como citei, Brasil, Chevrolet Brasil, a Amazonas, né? Aliás, a Veraneio também, que apesar de ser um carro também de uso policial, como a Blazer, mas a Veraneio ela tem uma história muito importante também para famílias, né? Era a Blazer da década de 70 e 80. Então a Blazer ela chegou no momento que preencheu um espaço de mercado e preencheu um espaço que os consumidores da Chevrolet estavam buscando, ou estavam sentindo falta. Por isso que ela foi tão bem sucedida aqui no nosso mercado. E daí eles quiseram dar uma pitada de luxo e lançaram a versão Executive, que, como eu falei, custava mais caro que a DLX. E também trazia esses itens de conforto, banco de couro, coisas até que não eram muito comuns nos anos 90. Câmbio automático, por exemplo, hoje em dia é padrão, você não vai vender uma Trailblazer com câmbio manual. Entusiastas até achariam legal, que nem a gente. Mas, de modo geral, em termos de mercado, não seria uma boa, né? Mas, naquela época, então eles lançaram mirando esse público que buscava um carro com essas características, que tivesse luxo, tivesse conforto e tivesse um belo V6 aí debaixo do capô. A segunda fase das Blazers, eu falei que não são as minhas preferidas, mas também quero gravar com uma delas para contar essa história, que é a frente Pitbull, né, das S10. Receberam uma repotencialização do motor, um retrabalho, e entregam aí quase 200 cavalos, né, 195 cavalos. O Vortec é um motor bem conhecido, foi usado nos Estados Unidos, foi usado aqui, e realmente fez a fama desses carros que permanecem agora já entrando naquele nicho de carros colecionáveis, né? É difícil achar uma Blazer inteira. Vou até dar uma voltinha antes de voltar aqui para a praça, mas gostei muito. Achei o comportamento do câmbio também bem escalonado. Olha lá, o som do V6, né, do Vortec é bonito de ouvir também. Fantástico, meus amigos, um belo carro. Eu não tinha andado em Blazer, mas teria uma, viu? Teria uma Blazer tranquilamente. Esse padrão de conforto aqui é muito bacana. Gostei. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Eu sou José dos Campos, em bela cidade. E nos falamos. Cara, que suavidade, hein? Curti bastante esse carro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.